Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma meditação hoje no livro de Mateus, no capítulo 12, dos versos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do corpo do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. Tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele leva consigo, outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estágio daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Meu irmão, tem muitas pessoas que não acreditam no diabo. Acham que o diabo é uma alegoria, acham que o diabo ele não existe, Acha que a Bíblia está exagerando, ao falar sobre o diabo. Então, esse foi um ensinamento claro de Jesus sobre Satanás, Como se chamava Satanás antes, quando ele habitava junto com Deus? Porque Satanás ele habitava lá junto com Deus. Ele era um anjo de alta patente. Ele era o maior na hierarquia dos anjos, E ele conseguia ver a face de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele era um dos poucos que conseguiam se achegar perto de Deus, porque a presença de Deus era tão forte que se os anjos de baixa patente se achegassem a ele, poderia ser consumido por essa glória, por esse poder. Então, Satanás ele tinha total acesso à presença de Deus. Ele tinha tanta luz que quando ele andava, as pedras preciosas que tinha nos muros da cidade santa e as pedras preciosas que havia no chão, elas se acendiam de tanta luz que ele tinha. E você conhece a história. Ele se rebelou porque ele queria ser igual a Deus, ele queria aquela glória para ele, Você imagina centenas de milhares de anjos o adorando. Tem anjos que eles adoram ao Senhor 24 horas. Eles fazem turnos de adoração e ficam 24 horas adorando a Deus e exaltando o nome do Senhor. E os anjos também têm o livre-arbítrio, se eles quiserem se rebelar, se eles não quiserem mais servir a Deus, é um direito deles também. E o que aconteceu? Satanás ele não quis mais dar toda a adoração a Deus, ele quis partilhar dessa adoração e ele quis o poder e ele quis a autoridade que Deus ele tinha. Por isso Deus ele não aceitou isso. E ele foi precipitado do céu para a terra, ele e 1/3 dos anjos. Existe um estudo que diz que quando eles foram precipitados há milhares de anos atrás, aqui habitavam os dinossauros e animais de grande porte, Eram animais que o ser humano ele não conseguia coabitar junto com eles. Então foi antes de Adão e Eva. Isso. E quando eles foram precipitados para a terra, eles destruíram a terra com impacto, quando eles foram lançados aqui. E a poeira que subiu matou todos os dinossauros e animais de grande porte. Foram todos mortos. Há bilhões de anos isso. Então existe esse estudo que foi feito, a respeito disso. Que depois, aí a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aquela história toda, que depois a Bíblia relata. E depois Deus ele reconstruiu tudo novamente, e colocou animais de menos porte para poder coabitar com o ser humano junto, depois que colocou Adão e Eva. Então foi um mal que aconteceu que depois foi convertido em bênção, porque de qualquer forma os animais grandes não iam poder coabitar com os homens, não ia ter como, certo? Então
Satanás ele existe. A Bíblia ela dá sérios sinais em relação a isso. E Jesus também falou sobre isso, né? E ele fala uma coisa curiosa. Quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Veja bem, na nossa região aqui, é difícil alguém que não tenha sido evangelizado, que não recebeu uma oração, que não recebeu um convite para aceitar Jesus. Dificilmente alguém não recebeu esse convite e não recebeu oração, né? Então, nós estamos aqui convivendo com pessoas que já conhecem a Jesus, certo? Muitas delas não estão servindo, a grande maioria não está servindo a Deus, e alguns que estão na igreja não estão servindo corretamente. Isso é um fato. É um fato verídico, né? Porém, Jesus está dando esse ensinamento aqui pra gente. Veja bem, quando nós nos libertamos dos espíritos imundos, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele passa a ficar limpo, vazio, ok? Porém, Satanás ele não se dá por vencido. Quando ele é expulso da vida de uma pessoa, né, pela estrita comunhão dela com Deus, ou por oração, né, ou pela pessoa levar realmente uma vida de jejum, de oração, uma vida separada, de leitura de Bíblia, se desviando do mal, aquele templo está limpo. Aquele templo do Espírito Santo está limpo. Qual que é o desejo de Satanás? Ele não tem corpo, ele anda em trevas. O desejo dele é coabitar na vida das pessoas, é participar da vida das pessoas que foram feitas imagem e semelhança de Deus. Esse é o desejo dele. Atrapalhar a vida das pessoas. Assim como o desejo de Deus é abençoar e ajudar essa pessoa a se levantar, Satanás ele é todo o inverso de Deus. Tudo que Deus ele tem de bom para oferecer para o ser humano, Satanás ele tem de ruim. O que Satanás ele faz? Ele faz as pessoas terem vícios. Quem foi que criou o vício? Foi Deus? Não. Quem foi que criou a cocaína? Foi o ser humano, mas com influência de quem? De Deus? Não, do diabo. As pessoas que sofrem influência de Deus para criar alguma coisa, por exemplo, criar um medicamento contra qualquer doença, essa pessoa é inspirada por Deus. Ela teve uma inspiração de Deus para fazer isso. Mas a pessoa que criar droga para o ser humano ele usar e acabar com a sua saúde e ter esse prazer da droga, isso aí é criado pelo diabo. E por que ele cria isso? Porque ele não tem corpo. Veja bem, Satanás, ele sente prazer quando você usa droga, quando a pessoa usa droga, e sente prazer. O prazer de Satanás, do diabo, que faz ela fazer isso, é o mesmo da pessoa que está usando. É o mesmo prazer. Então, por isso que ele influencia tanto a pessoa a usar. Você vê que a pessoa está morrendo, ela vê que está morrendo, ela está magra, ela perdeu a família, já perdeu tudo, está com a saúde debilitada e ela está lá usando droga para dar prazer para o diabo. O diabo que acompanha a vida dela precisa desse prazer. Então, quando a pessoa fuma um cigarro, ou coisa fedorenta, chata, que graça tem a pessoa colocar aquele treco na boca e ficar tragando aquilo, aquele negócio tem mau cheiro, prejudica o pulmão, prejudica o corpo da pessoa, e a pessoa está lá usando. Por quê? Porque o espírito maligno que está por trás daquele vício, ele tem prazer quando a pessoa acende o cigarro. Ela acendeu o cigarro, ele já sente prazer naquilo. Quando a pessoa está se deliciando com aquele cigarro, ela também está sentindo aquele mesmo prazer. Por exemplo, a maconha. O negócio tem um mau cheiro tremendo, você sente de longe. Aquilo o cheiro é insuportável daquele negócio. E a pessoa está lá fumando. Ela está lá fumando e sentindo prazer. Está lá fumando e sentindo prazer. Para quem que ela está dando prazer? Para aquele que gerou o vício. Para Satanás. Então, qual é o demônio premiado? É aquele que convenceu a pessoa a usar aquele produto. Ele vai ser o premiado. Ele que vai estar ali encostadinho nela, sentindo prazer junto com ela. Por que a Bíblia fala aqui de
do corpo ornamentado e limpo. Você imagina uma sala limpa e alguém coloca um adaptador num escapamento de um caminhão, coloca uma mangueira dentro desse quarto e começa a soltar aquela fumaça dentro daquele quarto. Aquele quarto vai estar limpo? Vai estar cheiroso? Não, vai estar poluído. Então, o desejo de Satanás é poluir o templo do Espírito Santo. Então, você imagina essa situação. Satanás, ele adora tudo que é sujeira. Se você mantém a sua casa suja, você não limpa com frequência, fica barata andando, rato andando, é sujeira de comida que caiu no chão, o banheiro você não lava, tudo isso daí atrai demônios. Porque aonde há bagunça, aonde há sujeira, aonde há palavrão, gritaria, discussão, tudo isso aí atrai demônio. Então, se você está servindo a Deus, o seu corpo está limpo, você tem coisas boas a oferecer. Quando você não está servindo a Deus, o teu corpo ele está sujo, o teu templo do Espírito Santo está sujo, o seu coração está sujo, a sua mente está suja, o seu corpo físico está sujo. O Espírito Santo se afasta de uma pessoa por quê? Porque o ambiente está sujo. Quando você limpa uma casa, deixa tudo cheirosinho, você compra o melhor limpador que tem, limpa aquele chão, né, deixa tudo cheirosinho, a barata ela vem? Naquele dia ela não vai vir. Ela vai ficar pelo menos uns 2, 3 dias meio receosa de entrar na tua casa, porque está cheiroso o lugar. O rato, ele jamais vai entrar numa casa limpa, ele não gosta de lugar limpo. Se tiver tudo limpinho, organizado, ele não entra. Se você tiver um quartinho lá sujo, escuro lá na tua casa, é lá que ele vai entrar. Satanás é a mesma coisa. Satanás, ele adora. A pessoa fala, eu vou ouvir um som aqui, põe um som do mundo, regaça o som no último. Quando você está ali, meu irmão, Satanás está ali do teu lado, ouvindo junto com você. Porque, eu vou te contar um segredo, não é a música, a melodia que faz a diferença. Não é a música em si que faz a diferença, é a melodia. É o que está por trás, é o subliminar que chama a atenção de Satanás. Muitas vezes a letra é até bonita, mas a mensagem subliminar que tem quando a pessoa está tocando é muito forte. Talvez você está atraindo demônios para dentro da sua casa. Então é muito importante que o cristão ele saiba, né, dessas coisas, né? Ele saiba que quando ele está ouvindo a música do mundo, ele está atraindo demônios para perto dele. E se você tiver brecha dentro da sua vida, ele vai entrar, tá? Ele vai entrar sim. Tem pessoas que vai na igreja, que participa dos cultos e não consegue se libertar. Não consegue se libertar das músicas, não consegue se libertar das coisas da carne, dos vícios, justamente porque o demônio está aí. Então, quando você começa a renunciar a tudo isso, limpar o templo, para que o Espírito Santo ele venha agir na sua vida, deixar o templo limpo, o Espírito Santo ele passa a habitar em você. Tem pessoas que vai nos cultos, mas não sente a presença de Deus, vai por ir, para cumprir tabela. Ah, eu vou porque eu quero ser salvo. Meu irmão, a salvação, ela não vai começar ou na sua morte, ou na volta de Jesus. A salvação, ela não vai começar nesse período. A salvação, ela começa hoje, com as suas atitudes com Deus. Tá? Então, você quer saber se você está bem com Deus? Você está sentindo a presença de Deus? Esse é o primeiro ponto. Você tem buscado o poder que está por trás da presença para te curar, para te libertar? Então, esses são os pontos fundamentais que você deve analisar sobre a tua vida. Então, não é o pastor que vai saber como a tua vida está, é você. Se você ainda tem vícios, meu irmão, o Espírito Santo ele não habita junto com o vício, já começa por aí. Você não pode ter uma vida cheia do Espírito Santo tendo vícios, como fumar, beber, usar droga. Então já começa por aí, você precisa limpar o templo do Espírito Santo. Você precisa limpar a sua mente, ou seja, sempre estar em oração, numa busca, numa consagração, para que a sua mente ela passe por uma renovação. A Bíblia diz isso, né?
que a gente não deve se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da sua mente. Então, se você quer realmente ter uma vida espiritual sadia, tem que limpar o templo. Aí Jesus ele continua dizendo, por isso, ele diz, né, o Satanás ele fala, voltarei para minha casa da onde eu saí. Ou seja, ele acha que o templo do Espírito Santo é a casa dele. Ele acha que o nosso corpo é a casa dele. Ele não se dá por vencido. Por mais, você pode estar 50 anos na igreja. Ele sempre vai achar que você é a casa dele. Por quê? Porque ele imita tudo que é de Deus. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Para ele, é casa. A palavra casa, ela tem um contexto como geração. Tá? Então, quando ele fala casa, ele não está falando só de você. Certo? Porque tudo que ele fizer com você, ele vai fazer na geração seguinte. Por que você percebe que uma pessoa, quando bebe, você percebe que o pai dele já bebia? Às vezes o cara usava droga, mas aí a mãe ou o pai também já usava droga. Porque é a casa, é a geração. Então, tudo que nós fazemos vai ecoar na geração seguinte. Tudo que nós fazemos vai ecoar. Então, se você quer realmente, você tem que entender que não é só você servir a Deus por você, é pela sua casa, pela sua geração, pela sua família, que você tem que fazer isso. E Deus faz, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, que a maldição, né, ela se manifesta da terceira até a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Mas Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Repare que Deus ele não está amaldiçoando ninguém. E também ele não coloca que Satanás está fazendo. Na verdade, somos nós que fazemos. Porque as nossas atitudes elas podem ser revertidas tanto quanto bênção quanto maldição. Ou seja, eu posso tanto abençoar a minha vida e a vida da minha geração, como eu posso também amaldiçoar através dos meus atos. O que é a maldição? É um direito legal de Satanás. Então, quando eu peco, eu peço perdão. Beleza, pediu perdão? Você e Deus está acertado. O problema é que Satanás, ele é legalista. Né? Na cabeça de Satanás, a alma que pecar morrerá. Então, vamos supor que eu adultero. Eu vou adulterar com uma mulher. Posso adulterar com uma mulher. Vou colocar bem a palavra para não ecoar no mundo espiritual. Vamos supor que eu peque, que eu adultere. Eu vou pedir perdão. Deus ele vai me perdoar. Ele vai me perdoar. Ele vai lançar o meu pecado do mais profundo mar. E eu vou colocar aqui ainda um grifo aqui. Ele vai colocar uma placa lá. É proibido pescar. Então você não vai ficar pescando esse pecado. Porém, Satanás, ele vai usar desse pecado, desse ato, né? Porque ele é legalista, ele vive no tempo da lei, ele não conhece o que é graça. Ele vai fazer de tudo para amarrar a vida dessa pessoa que pecou por causa desse pecado. Ok? Então, o que tem que haver aqui? É uma quebra de vínculo, um arrependimento genuíno com uma quebra de vínculo com Satanás. Porque quando nós pecamos, nós damos direito legal a Satanás de agir. Ok? Então ele não conhece o que é graça. Jesus, na sua infinita graça, ele nos perdoa. Porque ele conquistou isso na cruz por nós. Porém, dentro da legalidade da lei, Satanás ele vem e nos escraviza. Às vezes, tem pessoas que pecaram com pecados sérios. Talvez até um adultério como esse que eu citei. Pediram perdão. Deus ele perdoou, mas a vida continua amarrada. O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma quebra de vínculo com Satanás. De que forma eu faço isso? Me arrependendo verdadeiramente, colocando, quebrando essa legalidade, pedindo que Jesus ele entre com seu sangue, quebrando essa legalidade, entendendo que você vive no tempo da graça e não no tempo da lei. Então Satanás ele sempre vai ser um acusador. Satanás ele junta todos os nossos pecadinhos pequenininhos
e chega com uma acusação gigantesca diante de Deus. E Jesus, como nosso advogado, ele vai pleiteando a nossa causa. Ele vai pleiteando a nossa causa e o impacto ele se torna muito menor. Entendeu? Por isso que a gente tem que levar muito a sério a nossa vida espiritual. A gente tem que levar muito a sério. Muitas pessoas não levam a sério. Acham que está no piloto automático. Eu aceitei Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Conversa fiada, irmão. A salvação, ela tem que ser buscada todos os dias. Se você não levar a sério a sua vida espiritual, não entender que Satanás é real, que ele sempre vai trabalhar contra você, para te deixar na miséria, para te deixar enfermo, para colocar doenças no circuito da tua vida, e problemas, e dificuldades, e males diversos. Se você não entender isso e não levar a sério a sua vida espiritual, você vai ser uma vítima de Satanás em várias situações da tua vida. Então é importante você entender o mundo espiritual, entender que os pecados têm consequências. Deus ele perdoa o pecado, mas a consequência do pecado, essa você tem que passar. Existe um ditado popular que diz assim, que quem deve a Deus paga ao diabo. E é uma grande realidade, porque Deus ele não cobra pecado confessado. Jamais ele vai te cobrar. A Bíblia diz que ele lança do mais profundo mar e nunca mais se lembra dele. E ainda coloca uma plaquinha lá, é proibido pescar. Você não pode pescar mais esse pecado. Mas Satanás é especialista em pegar as consequências desses pecados, né? E levar diante de Deus para que ele possa tirar algum proveito disso. Na maioria das vezes ele não consegue, né? Porque às vezes são coisas tão pequenas que ele vai juntando um monte e ele leva lá um caminhão de acusação contra você. Mas na maioria das vezes ele não consegue muito êxito, mas não é bom a gente facilitar. Temos que levar a sério a nossa vida espiritual, para que Satanás ele não tenha poder de nos prender de nenhuma maneira. Por que muitas pessoas desistem da fé? Porque Satanás começa a tocar nas partes da vida dele, na família, porque tem legalidade. Porque a pessoa dá a brecha, ela dá legalidade. Ele não pode agir sem direito legal. Se ele está agindo na vida de uma pessoa ou de uma família, é porque ele tem direito legal de fazer isso. Entendeu? Ele conquistou esse direito legal, né, levando diante de Deus. Né? Ele conseguiu certos direitos. Então é por isso que é muito importante levar a vida espiritual a sério. Tem pessoas que caminham na igreja como se estivesse caminhando no mundo. É mesmo palavreado, é mesmas ações, é mesmo pensamento, né? Se surgir um pecadinho, ele vai lá e faz escondido, ninguém precisa saber. Quando fazemos assim, querido, vamos cair. Satanás vai achar a legalidade para te derrubar de uma vez da igreja. E muitas vezes nem é interessante para ele tirar você da igreja. Às vezes você contaminado dentro da igreja, você acaba contaminando outras pessoas. Certo? Porque quando tiver temas polêmicos na igreja, por exemplo, dízimo, por que um crente que vai na igreja há tantos anos não é dizimista? Por que ele não faz isso? Por que ele não pratica o que a Bíblia diz? Porque ele tem legalidades na vida dele. Satanás ele consegue trabalhar na vida dele para que ele não seja dizimista, para que ele não seja ofertante e para que ele não prospere. E ele fica dentro da igreja e convence outros cristãos a não fazer a mesma coisa. E quando o pastor pede uma oferta um pouco mais agressiva para alguma coisa maior, né, de volume maior, que vai precisar de uma coisa maior, ele vai contra. Por que ele vai contra? Porque ele está sendo influenciado por Satanás. Então, a pessoa, quando está na igreja e ela vai contra os dízimos e ofertas, é porque ela já não é dizimista e ofertante, esse é o primeiro ponto. Né? Ela não foi convencida pelo Espírito Santo a ofertar. Você pode ver que a ofertinha dela é aquela moedinha mesmo, e ela ainda usa aquele exemplo da viúva que deu aquela moedinha, né? Só que o significado daquela moedinha é outro, tá? Tem que se esclarecer. O nível espiritual da igreja do Novo Testamento é bem maior do que do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus instituiu o dízimo, que seria uma parcela de 10%. No Novo Testamento não se fala muito de dízimo, mas fala muito das pessoas que davam tudo que tinha, que dividiam seus bens com todos,
e ninguém passava necessidade. Agora, se ninguém passava necessidade, imagina o templo, imagina a igreja. E esse dinheiro não era dado para as pessoas, era dado para os apóstolos da época. Então, os apóstolos é que distribuíam conforme eles achavam que era justo. E se eles achassem justos eles pegar uma parte para eles se manterem, também eles faziam. Então era justo. Então ninguém tinha riqueza. Todos tinham em comum, não faltava nada a ninguém. Era uma corrente, né? Então, vamos supor, naquele tempo não tinha carro. Quem tinha um cavalo ou um jumento era considerado rico. Vamos supor que Pedro falava assim, olha, com o dinheiro que entrou aqui eu vou comprar um jumento, vou comprar 5 cavalos para a gente fazer missão. Certo? E era um volume de dinheiro grande. Quem tinha era só as pessoas que, né, tinham mais dinheiro. E aí? Alguém iria falar que o apóstolo estava com um cavalo mais bonito que o dos outros, maior do que o dos outros, de raça? Então, eles tinham, inclusive a viúva, que eu citei, ela deu tudo o que ela tinha. Você sabe o que isso significa para uma viúva da época? Naquele tempo não existia aposentadoria, não existia pensão. Quando o marido morria e a viúva ela não tinha filhos, ela passava fome, porque não tinha renda nenhuma. Às vezes era uma pessoa de idade, na maioria das vezes é uma pessoa de idade, acima de 50, 60, 70, entendeu? E literalmente passava fome. E ela tinha só aquela moedinha, que talvez ela ia comprar um alimento para ela comer e morrer. Ela foi lá e deu tudo o que tinha. E Jesus ele disse, essa foi a maior oferta que nós recebemos. E tinha oferta de volumes muito grandes. Mas ele disse, essa foi a maior, porque ela deu tudo o que tinha. Então Satanás ele usa esses gatilhos mentais para poder prender a vida da pessoa, dentro da igreja e fora da igreja. E o pior, que ele prende pessoas dentro da igreja e essa pessoa contamina outras. Então essa é a estratégia dele. Ele não precisa tirar a pessoa da igreja. Ele usa a que está lá, que tem credencial, que está há 5, 10 anos na igreja, para poder contaminar os outros. Então isso é muito sério, gente. É muito sério. A gente precisa se posicionar como cristão, né, para entender realmente o que a palavra de Deus ela diz. Então Satanás ele diz, eu voltarei para a casa da onde eu saí, e ele a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que acontece com uma pessoa quando ela é liberta dos demônios? Aquele espaço tem que ser preenchido. Ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque não se pode estar no mesmo espaço Espírito Santo e o diabo. Não pode estar as duas pessoas no mesmo lugar. Ou o Espírito Santo fica, ou o Espírito Santo ele se entristece com as ações das pessoas e vão embora. Por exemplo, a pessoa vive pecando, vive errando, no mesmo erro, não se arrepende, não muda de vida. O Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo deixa ela conduzir a vida dela, ela tem um livre-arbítrio. Vamos deixar ela conduzir a vida dela, ele se afasta. Quando ele é chamado, ele volta. Mas ele se afasta. E quando o templo fica vazio, Satanás ele chama de minha casa. Ou seja, essa geração é minha. Essa geração é minha. Essa casa precisa propagar para as outras casas geracionais aquilo que eu faço. É isso que você quer para a tua vida? Você propagar o que Satanás ele está fazendo, sendo um instrumento de Satanás para a próxima geração, para a tua casa, para a sua geração futura? Essa é a meditação que eu quero que você tenha hoje. Isso eu quero que você visualize. O que você quer? Você quer a presença de Deus ou você quer o diabo agindo? Então ele pega e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele. E o estágio daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, ali está falando 7 espíritos. A gente conhece uma linguagem numérica, mas tem principados que saem da vida de uma pessoa que ele volta com milhares, com 1000. Uma legião ela pode ter 1000 demônios.
Então, tem pessoas que, quando se afastam de Deus, chega a ser internado em hospício, de tão doido que fica. Então, eu convido você a deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Eu convido você a deixar com que o Espírito Santo ele venha agir na sua vida, na sua casa, na sua geração. Faça a diferença. Leve a presença do Espírito Santo para a sua geração futura. Deixe um legado espiritual para a tua família. Se posicione. Não deixe que Satanás ele te engane. Leve a sério as coisas de Deus. Se manifeste na presença de Deus com pureza de coração. Você sabe qual é o segredo para você conquistar o coração de Deus? Se tornar como uma criança. Quando você for na presença de Deus, esqueça a sua idade. Se lembre quando você tinha 10 anos. Encare a Deus de uma maneira simples. Que Deus ele vai te agir com o coração simples, com o coração aberto, com o coração de uma criança. Deus te abençoe, fique com Deus, que Deus te abençoe e te proteja em todo o tempo. Amém.